Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje, no nosso Praticando de Língua Portuguesa, nós vamos fazer atividade sobre o gênero textual que a gente estudou ontem, sobre mini-contos. Isso, o gênero textual que nós estudamos. E vamos lá para a nossa atividade. Muito bem, turma. Então, na aula de ontem, a gente estudou sobre os mini-contos. E hoje a gente vai praticar essas atividades. Vocês vão fazer o exercício, tá? Então, vamos ver a questão 1. Nós temos um texto. Vocês vão fazer a leitura bem com calma desse texto, tá bom? E aí vocês vão responder. Aí, de acordo com a leitura do texto, marque a alternativa que indica o gênero textual a que esse texto pertence. Aí vocês vão marcar uma dessas alternativas, ok? Participe no chat, tenha uma ótima atividade e daqui a pouco eu retorno com vocês. Muito bem, turmas, vocês responderam aí no chat, né? Estou vendo alguns alunos que já participaram, colocaram as suas respostas. Então, vamos ver aí o que foi que vocês marcaram a letra B, né? A maioria marcou a letra B. E o texto, né? Como a gente estudou ontem, ele é um mini-conto, gente. Ele é um mini-conto, é um texto bem pequeno, como vocês conseguem perceber, né? E a resposta correta é a letra B mesmo, é a letra B. Muito bem, vocês conseguiram identificar, né, o assunto que a gente estudou ontem. E a resposta, gente, lá no comentário da questão. Vamos lá.
Este miniconto, ele dialoga com o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Então, a pessoa que criou esse miniconto, ele se baseou nesse poema do Carlos Drummond de Andrade, que é bastante antigo esse poema. O conhecimento desse poema possibilita ampliar o sentido do miniconto em questão, pois o autor reescreve de forma bem criativa o miniconto, fazendo referência ao poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, essa é a explicação, né, o comentário sobre esse texto, esse miniconto, e os alunos aí acertaram, parabéns a todos que responderam. Às vezes não dá para comentar o nome do aluno porque passa muito rápido, né? E são muitos alunos, mas a maioria acertou. Então vamos seguir para a segunda questão. Na segunda questão, de acordo com os estudos sobre o miniconto, marque a alternativa que indica as características desse gênero textual. Então, como a gente estudou ontem, o miniconto ele tem as suas características, então você vai marcar uma dessas alternativas, ok? Então segue aí para a nossa atividade.
Muito bem, turmas. Foi maravilhosa aqui a resposta de vocês. Olha, eu estou olhando aqui, a maioria respondeu a letra A. Teve alguns que ficaram um pouco em dúvida, né, entre a letra A e a letra D, mas a maioria aqui estão respondendo qual? A letra A, gente. A maioria de vocês. Olha, o Rômulo, o Igleson, o Israel, o Lucas, Gabriela, Hanna, Daniel também respondeu a letra A. Tá muito legal a participação de vocês, gente. Então, vamos lá. A questão, de acordo com os estudos sobre o miniconto, né, marque a alternativa que indica essas características, né, as características que vão justamente identificar esse gênero textual. Qual é o gênero textual? Miniconto. Então, quem respondeu a letra A está correta. Por quê? A concisão, a narratividade, o efeito, a abertura e a exatidão. Por que não pode ser a letra D, turmas? Porque na letra D tem a palavra descrição. E a palavra descrição não tem nada a ver com o que a gente estudou na aula anterior, não tem nada a ver com as características do miniconto, tá bom? Então, por isso, não pode ser a letra D, tá bom? Nem a letra C e nem a B, ok? Então, como ele possui os elementos característicos que fundamentam o miniconto, então é a letra A, que vai ser a resposta correta, tá? E a última aluna que respondeu aí foi a Mariene, que também respondeu a letra A. A maioria acertou, parabéns a todos vocês. E então a gente vai seguir agora para a questão 3, vamos lá. A questão 3 nós temos um texto novamente, vocês vão fazer a leitura, tá? E vamos ver o que ele está pedindo. De acordo com a leitura do texto, o mesmo trata-se. Então tem a letra A, B, C e D. Vocês vão prestar atenção na leitura do texto, porque isso é interpretação textual, tá bom? E aí a gente volta com vocês novamente para fazermos a nossa interação e peço a participação de vocês aí no chat, tá bom? E daqui a pouquinho a gente retorna.
Muito bem, turmas, a participação de vocês aí no chat, muitos alunos respondendo aí, a Alice, né, respondeu a letra A Ana Beatriz, aliás, o Vitor respondeu a letra B, o Berg a letra B também, teve alguém aqui que respondeu a letra A, Ana Melissa respondeu a Alice a letra A também, o Arthur, letra B, o Eliseu, letra B, Maria Eduarda, B também, e o Gabriel também, a letra B, e a Samira também, letra B. Muito bem, parabéns à participação de vocês aqui na nossa atividade. E alguns responderam a letra A, né? Então, na leitura do texto, onde é que a gente vai perceber que é a mãe que está falando com a filha, né? Aqui é um diálogo entre a mãe e a filha. Ó. Quando eu tinha a tua idade, ó. Então, quando ela diz eu aqui, ó, é a mãe, tá? A mãe que está falando. A tua idade, ela começa a falar, né? Lá vem a mãe de novo. Aqui, olha, quem está falando é a filha. Aqui é a filha, tá? É sempre a mesma conversa. Então, tudo aqui, olha, é a mãe que está falando. É a filha, ó. Porque naquela época é assim, era assado, tá? Então, tudo aqui, olha, é a voz da menina, da filha, tá? E eu tendo que aguentar, fingindo que ouço. O pior, dessa vez está demorando, tá bom. Vou dar uma afastadinha nos fones para ver a quantas anda o discurso. Então, tudo aqui é a fala da menina, é da filha, tá? Então, a primeira dica aqui, que o escritor começa a falar, é a voz da mãe, tá? No final, ela diz assim, aí tive que pular da moto em movimento, bem em cima da ponte. Aqui nesse final, ó, é a voz da mãe. Vai lá, pode passar a outra cartela. Aqui, ó. Aqui já é a voz da mãe, tá? Eu tive que pular. Essa voz aqui é da mãe. E aqui é a voz da filha, da menina, tá? Então, olha só a pergunta que ela faz. Às vezes a gente pensa que os pais da gente não fizeram travessuras, né? Não se divertiram. Então, aí, ó, você percebe que era a época em que a mãe era jovem, né? Então, por isso que a resposta correta é a letra B, da época em que a mãe era adolescente, né? E não a filha, tá? A mãe que está conversando com a filha, contando o que ela fazia também de travessura quando ela era jovem, tá? Então, nos nossos comentários nós temos, inferimos que faz o narrador? Pensar que a mãe viria com a conversa de sempre é o modo recorrente como a mãe começa a conversar. Quando eu tinha a tua idade, né? O texto se encerra com a pergunta exclamativa, o quê? Porque o narrador descobre que a mãe estava contando uma história surpreendente da época em que ela era adolescente. Então, a resposta correta é a letra B. Aos que acertaram, parabéns, fizeram uma ótima leitura, né? Perceberam aí a voz da mãe, a voz da filha no texto. Então, os textos narrativos eles vão trazer muito essa questão, né, do diálogo, da conversa, apesar de não estar com os tracinhos, mas pela forma que as palavras estão dispostas, a gente percebe quem é a mãe e quem é a filha. Ok? Então, seguimos para a quarta e última questão. Vamos lá? Nós temos esse texto, vocês vão prestar bastante atenção na leitura dele, tá bom? Ele é um pouquinho longo, mas dá tempo sim, com certeza, de vocês lerem. Então, vamos lá para o enunciado da questão. Da leitura do texto, pode-se entender que a poluição luminosa é provocada. Temos a letra A, B, C e D, tá? Esse texto também ele é interpretação textual, vocês vão prestar atenção no que está dizendo no texto, para que vocês possam ter a resposta correta, tá bom? Então, eu conto com a participação de vocês aí no chat. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês.
Muito bem, turmas, voltamos para a nossa atividade. Vamos ver o que vocês responderam aí no chat. Bastante alunos respondendo, falando aí as questões, né, as alternativas. Nós temos aqui a aluna Isabelle respondeu a letra D, a Adriele também. Teve alguém que respondeu a letra B, o Arthur respondeu a letra B. O Lucas também respondeu a letra B. A Sofia respondeu a letra A. E a Nicole respondeu a letra D. Então, turmas, vamos ver quem mais respondeu. Davidson, a Raila também respondeu a letra D. Então, segundo o que vocês responderam aí, a letra D, né, a maioria respondeu a letra D, mas teve gente que respondeu a A e a B. Por que que não pode ser a letra B e nem a letra A, gente? Porque, olha, vejam bem, aqui nesse texto está se tratando o que? Da poluição luminosa. O que vem ser poluição luminosa, gente? É quando há muita luz, né? Excesso de luz. Então, os astrônomos, eles fazem, eles olham as estrelas, o céu, no horário da noite, né? Então, eles precisam que tenha o quê? Escuridão, para que eles possam enxergar melhor, né? Fazer a observação melhor do céu. E aí, o que aconteceu? Na cidade, como essa grande poluição luminosa, o que vai acontecer? Eles vão ter dificuldade de fazer essa observação, ok? E aí, eles fizeram o quê? Um dia, né? Um dia especial que as cidades pudessem desligar suas luzes, né? Para que eles pudessem observar melhor o céu, ok? Então, ó, a ideia, né? A ideia de que as luzes da cidade fossem apagadas por alguns instantes, para que eles pudessem fazer essa observação de uma maneira melhor. Por quê? Porque na cidade essa grande poluição luminosa impede, né, que eles façam essa observação. Então, lá nas questões, nas alternativas da leitura do texto, né, nós temos o seguinte: a letra A, pelo brilho intenso das estrelas, né, essa poluição luminosa, ela é provocada pelo brilho intenso das estrelas? Não. Por que não é a letra A? Porque a gente não está falando das estrelas, está falando da cidade, tá? A poluição luminosa vem das cidades, porque tem muita luz e acaba prejudicando a observação deles. Pela perda do visto dos astros, também não, porque os astros estão lá, continua lá, a lua, as estrelas, normal, não afeta nada com relação à luz deles, né? Pela pouca iluminação de algumas cidades, também não, porque o que acontece? Acontece muita iluminação, né? Então, a letra D, pelo excesso de iluminação urbana. Então, ou seja, há uma grande iluminação urbana, por isso que vai afetar, de alguma maneira, a forma deles observarem o céu, né? Quando a gente vai lá para o interior, a gente observa que a gente enxerga melhor o céu, né? As estrelas, a lua. Então, a resposta correta, gente, é a letra D. Parabéns a todos os alunos que responderam a letra D. E os que não conseguiram, da próxima vez, com certeza vocês vão conseguir, tá? Acessem lá o caderno de atividade, que tem o caderno digital. Lá também tem outras atividades que vocês possam fazer, tá bom? Então, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.